Há um momento em que o silêncio da vida começa a falar mais alto que o barulho das conquistas. Um ponto em que o tempo deixa de ser uma contagem e passa a ser um chamado para dentro, para mais fundo, para mais perto da essência. A alma não teme o número dos anos, ela teme a ausência de significado. O corpo pode suportar o tempo, mas o espírito precisa de direção, de propósito, de algo que faça vibrar a existência, com sentido. E quando esse sentido se desfaz, o medo aparece, mas não como o medo da morte. O medo real é o de viver sem razão para acordar. Norman Doidge nos ensina que o cérebro nunca para de se transformar. Ele continua se refazendo, redesenhando caminhos, criando novos mapas, mas ele precisa de alimento emocional, precisa de estímulo com significado. Sem isso, ele se contrai, se repete, se entristece e a alma sente. Joe Dispenza lembra: o universo não responde à idade, ele responde à frequência, ele responde ao que você vibra agora. Não importa se você tem 45, 60 ou 80 anos. A vibração não envelhece, a intenção não caduca, a alma não tem prazo de validade. A crise que muitos chamam de meia-idade não é o início do fim, é o fim de um ciclo. E o convite para o realinhamento é o universo dizendo: você ainda está aqui, e isso não é por acaso, porque enquanto houver vida, há algo esperando para ser vibrado. Há algo que o universo quer entregar, através de você. Posso seguir com o próximo capítulo se desejar. Deseja continuar? O medo oculto. Tornar-se irrelevante vibracionalmente. Há uma dor que não é física, nem visível. É um vazio que cresce no fundo da alma quando sentimos que não somos mais necessários. Não é o mundo que nos exclui. É a sensação interna de desconexão. A impressão de que tudo continua, mas nós ficamos para trás. Mas a alma não veio para competir com o tempo. Ela veio para irradiar uma luz única. E essa luz não depende da idade, nem da função, nem da aprovação externa. Ela só precisa de espaço, de permissão, de escuta. Quando você sente que perdeu o lugar no mundo, talvez o que tenha perdido seja o lugar dentro de si. A ligação com o que te faz vibrar, com o que te faz sentido, com o que te ancora naquilo que transcende o tempo. Ser vibracionalmente relevante não é ser útil no padrão do fazer. É ser presença no silêncio. É ser calor na escuta. É ser ponte entre gerações. E quando você se reconecta com essa presença, o medo se dissolve, porque o sentido volta a pulsar. Cuidado com a crença inconsciente. Já passou o meu tempo. Poucas frases carregam tanta força vibracional quanto essa. Quando alguém diz, ainda que em silêncio, já passou meu tempo, o campo escuta e para de entregar, porque o universo só responde a quem ainda está disponível, a quem ainda vibra a abertura, a quem ainda permite essa crença sutil, silenciosa, enraizada. É como uma porta trancada de dentro para fora. Ela diz à vida: não vale mais a pena investir aqui. E o universo respeita, não por punição, mas por coerência. Mas essa ideia é uma ilusão, porque o tempo não é linha, é ciclo. E em cada novo ciclo, um novo dom pode emergir. Uma nova versão de si pode se revelar. Um novo propósito pode ganhar voz. Enquanto houver respiração, há campo. Enquanto houver emoção, há poder de criação. Enquanto houver presença, há relevância. Você não está atrasado. Você não está fora do plano. Você está onde sua alma pode, agora, se recordar do que veio oferecer. E se ainda pulsa em você a pergunta: por que estou aqui? Então seu tempo não passou. Ele está começando, de um jeito mais profundo, mais autêntico, mais necessário do que nunca. O erro invisível de confundir propósito com ocupação. Durante grande parte da vida, aprendemos que propósito tem a ver com fazer. Com ocupar um cargo, executar uma tarefa, cumprir uma função. E quando essas ocupações se encerram, por
Aposentadoria, por mudanças, por perdas, sentimos que o propósito se foi junto, mas o propósito real nunca esteve no que se fazia. Ele sempre esteve no que se vibrava enquanto se fazia. Propósito é uma frequência. É a forma como você preenche o espaço ao seu redor com a sua energia única. É o campo que você cria com sua presença, com sua escuta, com sua delicadeza. Pode-se viver o propósito no silêncio de um olhar, no preparo simples de um chá para alguém que se sente só, no cuidado com uma planta, com um animal, com uma memória. O propósito não precisa ser público para ser grandioso. Ele precisa ser verdadeiro. A ocupação termina, mas a vibração permanece. O que cura, o que transforma, o que sustenta o mundo, não é o que você fez, é o que você emitiu enquanto fazia. E isso continua. Isso nunca se aposenta. Isso é eterno. O que o cérebro precisa para se manter vivo depois dos 50. Aos olhos da neurociência, envelhecer não é sinônimo de declínio, é sinônimo de possibilidade. Norman Doidge mostrou que o cérebro segue plástico, adaptável, receptivo até o fim da vida. Mas há uma condição. Ele precisa de sentido. Ele precisa de estímulo emocional com profundidade. Rotinas automáticas, dias sem emoção, escolhas, sem alma. Tudo isso enfraquece as conexões neurais. O cérebro não adoece por falta de atividade. Ele adoece por falta de significado. Ele se retrai quando o que se faz já não vibra, quando o que se vive já não toca. Por outro lado, uma única experiência emocional autêntica, uma conversa verdadeira, uma nova aprendizagem, um gesto feito com amor, pode acender novas redes internas, pode reorganizar o mapa da mente, pode abrir caminhos onde antes só havia repetição. O segredo não está em manter-se ocupado, está em manter-se emocionalmente desperto, vibracionalmente disponível. Porque o cérebro que sente, vive. E, onde há vida, há expansão. Mesmo, e talvez principalmente, depois dos 50. Técnica vibracional. Como reativar o campo do propósito com uma pergunta por dia. Às vezes, o que falta não é uma resposta. É uma pergunta certa. Uma pergunta que não vem da mente ansiosa, mas da alma que deseja se lembrar. Uma pergunta que reorganiza o campo, que acorda o sentido, que devolve o pulsar. E há uma pergunta simples, quase silenciosa, que pode mudar a vibração do dia. O que, se eu não fizer hoje, vai me deixar mais vazio amanhã? Não precisa ser algo grandioso. Às vezes é apenas ligar para alguém, escrever uma frase, cuidar do corpo, olhar o céu com presença. O que importa não é o ato, é a energia com que ele é feito. O que importa é se ele te nutre, se ele te reconecta, se ele te devolve a sensação de que está vivendo com coerência. Essa pergunta é um lembrete de que cada dia pode conter sentido, que cada gesto pode ser um altar, que cada escolha pode ser um fio de luz no tecido do propósito. E quando você começa a perguntar com frequência, o campo responde com direção, porque o universo não envia propósito pronto, ele envia sinais. E esses sinais só aparecem para quem está disposto a perguntar com o coração aberto. A metáfora do lago, quando a superfície envelhece, mas o fundo se aprofunda. Imagine um lago sereno, tocado pelo tempo. Na superfície, pequenas rugas se formam com o vento. Folhas caem, as estações passam, o tempo deixa marcas visíveis. Mas no fundo, algo mais profundo acontece. Ali, longe dos olhos, a água permanece intacta, profunda, silenciosa, intensa, cheia de vida invisível, cheia de sabedoria acumulada. E quanto mais o tempo passa, mais o fundo se aprofunda, mais ele se torna o lugar onde a essência se esconde. A vida também é assim. A superfície do corpo muda. O tempo imprime seus traços, mas o fundo da alma não envelhece. Ele mergulha, ele se aprofunda, ele se torna mais denso, mais pleno, mais verdadeiro. A maturidade não é sobre perder possibilidades, é sobre acessar camadas
que antes estavam escondidas. É sobre descobrir que a beleza não está na rapidez da corrente, mas na paz do fundo. E quando você reconhece isso, a idade deixa de ser um peso e passa a ser uma chave. Uma chave que abre portas para dimensões de si que só o tempo pode revelar. Porque o que é raso passa rápido, mas o que é profundo permanece e toca onde nada mais toca. O universo não precisa de sua produtividade. Ele precisa de sua frequência íntegra. Vivemos em uma cultura que valoriza o fazer, que mede o valor de alguém pelo quanto ela produz, entrega, ocupa, realiza. E por isso, quando o ritmo desacelera, muitos sentem culpa, sentem-se inúteis, invisíveis, desconectados. Mas o universo não trabalha com métricas humanas. Ele não responde ao número de tarefas realizadas, nem ao status conquistado. Ele responde à vibração, à coerência, à verdade, silenciosa que sua presença emana. Há pessoas que dizem pouco, mas curam apenas por estar. Há presenças que não lideram, mas sustentam o campo com serenidade. Há quem já não faça tanto, mas vibre tanto que transforma tudo ao redor. Você não está aqui para provar que ainda pode. Está aqui para ser o que ninguém mais pode ser no seu lugar. Está aqui para manter aceso um tipo de luz que só você carrega. Está aqui para manter a frequência íntegra. Mesmo quando o mundo não entende seu valor, o universo escuta quem vibra com verdade. E onde há verdade, há propósito. Mesmo na pausa, mesmo no silêncio, mesmo na presença, que simplesmente é a missão vibracional de quem está entre os 45 e os 80 anos. Há uma sabedoria que não se ensina com palavras. Ela se transmite em silêncio, no olhar calmo, no gesto firme, na presença que acolhe sem precisar explicar. Entre os 45 e os 80 anos, muitos acreditam que sua função no mundo está diminuindo, mas o que acontece, na verdade, é o contrário. Essa é a fase em que a missão muda de forma, deixa de ser ação externa para se tornar irradiação interna. Você não precisa mais correr atrás. Agora é hora de se tornar centro. Centro vibracional. Pilar de serenidade. Referência de coerência. Farol de sabedoria sentida. Sabedoria sentida. Sua missão agora não é criar o novo, é manter o real. É lembrar aos que vêm depois o que importa de verdade. É resgatar valores esquecidos. É sustentar a vibração daquilo que não muda com as modas, com o tempo, com os ruídos. Quem chegou até aqui carrega uma luz diferente. E essa luz não precisa de esforço para brilhar. Ela só precisa ser mantida acesa, com humildade, com presença, com amor. Porque não é no volume da voz, mas na vibração da alma que a verdadeira missão se revela. O que a espiritualidade ancestral diz sobre envelhecer com propósito. Nas culturas antigas, o tempo era um tesouro, e quem o carregava era reverenciado. Os mais velhos não eram descartados, nem esquecidos. Eram ouvidos com atenção, eram procurados nos momentos de dúvida, eram vistos como os guardiões da vibração da tribo. Eles não precisavam fazer mais, só precisavam ser, porque sua simples presença carregava o peso do que já foi vivido e a leveza do que já foi compreendido. Eram a ponte entre o visível e o invisível, o alicerce que mantinha o campo estável. Hoje, essa sabedoria se perdeu em muitos lugares, mas ela ainda vive dentro de você. Ela ainda pulsa na sua alma, ainda pode ser retomada. Você pode ser essa referência silenciosa, pode ocupar o lugar vibracional que as tradições chamavam de ancião, não como título, mas como presença. Presença que sustenta, que acalma, que inspira. Envelhecer com propósito não é buscar novas funções, é lembrar a função mais antiga, sustentar o campo com verdade, ser guardião da frequência. E isso, ninguém mais pode fazer no seu lugar, porque o seu caminho, sua dor, sua cura,
te prepararam para exatamente isso: o legado invisível. Em algum momento, quase todos se perguntam: o que vou deixar para trás? Mas talvez a pergunta mais profunda seja outra: o que da minha vibração vai permanecer no campo, mesmo quando eu não estiver mais aqui? O verdadeiro legado não é o que se acumula, é o que se transmite sem esforço. É a energia que ficou nos lugares por onde você passou. É a memória que o outro carrega, não do que você fez, mas de como se sentiu ao seu lado. O legado não está na biografia, está na alma, está no olhar que confortou, na palavra que despertou, no silêncio que curou, no toque que acolheu. E há um exercício simbólico, simples e profundo, que pode revelar isso. Escrever não o que você fez, mas o que deseja que sintam quando pensarem em você. Escrever como deseja ser lembrado vibracionalmente. Como uma presença, como uma frequência. Essa escrita não é para os outros, é para você. É um espelho da sua verdade mais profunda. É um mapa do seu propósito sutil. E quando esse legado invisível é assumido conscientemente, algo no campo muda. Por quê? Você para de viver no esforço e começa a viver na vibração. E a vibração, essa sim, é eterna. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais presença com o tempo que já tem. O medo de envelhecer sem propósito não é medo do futuro. É um chamado do presente. Um sussurro da alma dizendo: há algo em mim que ainda quer ser revelado. Norman Deutsch nos mostra que o cérebro permanece moldável até o último suspiro, mas só se transforma quando encontra sentido. Joe Dispenza nos lembra que o universo responde ao estado emocional coerente, não ao número de aniversários celebrados. O que atrai, o que manifesta, o que vibra, não é a idade. É a verdade sentida. Você não é o que já fez. Você é o que está pronto para vibrar agora. E essa vibração, quando alinhada com o coração, não apenas transforma sua vida, ela transforma o campo ao redor. Porque propósito não se mede pelo tamanho do palco. Ele se revela no impacto sutil da sua presença. Que você pare de perguntar o que ainda me resta fazer e comece a sentir: quem estou me permitindo ser? O universo não precisa da sua pressa. Ele precisa da sua coerência. Precisa da sua luz única, da sua frequência, da sua coragem de continuar sendo canal de algo maior. Enquanto houver respiração, há chamado. E enquanto houver chamado, há propósito.